Quando Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia, o ditador bielorrusso, Alexander Lukashenko, foi rápido em atrelar o destino do seu país à máquina de guerra russa. Basta estar com Putin, pensou Lukashenko. A guerra terminará em semanas e Belarus se beneficiará por ser o único aliado direto da Rússia. Só que isso não aconteceu. A guerra na Ucrânia se arrasta há anos e Belarus começou a sofrer. Uma aliança com a Rússia acabou levando o país a ficar à beira de perder sua soberania. Belarus está implodindo enquanto a guerra de Putin está destruindo tudo. E o pior de tudo para Lukashenko, ele nunca viu nada disso chegando. Não era para ser assim. Lukashenko foi um astuto sobrevivente político que permaneceu no poder por décadas, mesmo quando tudo parecia contra ele. Por décadas antes da invasão da Ucrânia por Putin, Lukashenko já demonstrava habilidade em manter boas relações com a Rússia. Ao mesmo tempo, ele tranquilizava o Ocidente, prometendo uma democracia que poderia encerrar seu governo. Essa abordagem tornou Belarus, para todos os efeitos, um país neutro. Antes da guerra na Ucrânia, Lukashenko jogou essa neutralidade pela janela quando decidiu apoiar Putin em sua invasão à Ucrânia. Belarus autorizou a Rússia a usar seu território como base para a invasão inicial. E, como relatou o Financial Times, em setembro, até mesmo participou da campanha da Rússia de sequestro de crianças ucranianas. Lukashenko até concordou em hospedar armas nucleares russas no território de seu país, mesmo depois de anos prometendo que nunca faria isso. Porém, essas decisões tinham lógica. Como muitos, Lukashenko achou que a Ucrânia não resistiria muito tempo ao poderio militar russo. Lukashenko acreditava que a Ucrânia colapsaria. Quando isso acontecesse, Belarus colheria os benefícios de virar um estado fantoche. Mas a Ucrânia se defendeu bem e Belarus sentiu a dor. Belarus ficou tão ligada à Rússia que as economias dos dois países começaram a se espelhar uma na outra. À medida que a guerra se arrastava mais profundamente, em 2022, muito além do que Lukashenko esperava, a economia de Belarus encolheu surpreendentes, 47%, impulsionada pelo fato de o país se tornar alvo das sanções ocidentais, que de outra forma seriam reservadas à Rússia. Durante o mesmo período, a economia da Rússia também enfrentou dificuldades. Segundo a estatista, o produto interno bruto da Rússia caiu por 12 meses seguidos, entre março de 2022 e março de 2023, chegando a um mínimo mensal de menos 51%. Em junho de 2022, os dados estavam lançados. Tudo o que acontecesse com a Rússia agora afetaria Belarus. Embora esse primeiro ano tumultuado da invasão da Ucrânia tenha causado abalos em Belarus, uma recuperação estava no horizonte. A recuperação iniciou em 2023 e foi mais rápida do que se previa. A Rússia precisava de mais armas para continuar a guerra na Ucrânia e Belarus ficou mais do que feliz em fornecer. A Rússia injetou dinheiro, sustentando a economia debilitada do país. A guerra se tornou uma bênção para Lukashenko, embora conquistada graças a um conflito terrível. E a economia do seu país registrou um crescimento de 4%, tanto em 2023 quanto em 2024. A guerra pode não ter acabado, mas os bons tempos estavam chegando. No entanto, para alcançar esses bons tempos, Lukashenko transformou a economia do seu país em algo que lembra a era soviética. Isso foi ótimo para a Rússia. Belarus basicamente se tornou um país fornecedor, dependente da Rússia para sua sobrevivência. No entanto, para Lukashenko, surgiu um problema. O que deveria ser uma aliança que beneficiaria Belarus acabou começando a drenar o país. O vampírico Putin e suas exigências sem fim já causam grande impacto. Não só na economia bielorrussa, hoje inseparável da Rússia, mas também na própria soberania do país. A Bielorrússia agora se encontra em sérios apuros, a ponto de colapsar e permitir que a Rússia assuma o controle total. E um dos sinais mais surpreendentes desse problema vem na forma de algo que quase toda pessoa assistindo a este vídeo tem em algum lugar da cozinha: batatas.
Em junho, o político informou que a abordagem econômica pró-Rússia de Lukashenko teve a consequência inesperada de mergulhar Belarus em uma escassez de batatas durante a primavera de 2025. O vegetal rico em carboidratos é básico na dieta bielorrussa e cultivado em grande escala no país. No entanto, Lukashenko implementou controles de preços tão rígidos sobre o produto que chegou a incentivar as pessoas a denunciarem supermercados que violassem suas regras de preços, segundo o político. Assim, a produção de batatas ficou menos lucrativa para os agricultores bielorrussos, levando-os a agir como esperado. Começaram a fabricar outros produtos. Em 2024, esses agricultores colheram 31 milhões de toneladas de batatas, o que representou uma queda de mais de 90 mil toneladas em relação ao ano anterior. Isso resultou em escassez e rachaduras começaram a surgir na fachada ditatorial de Lukashenko. Em agosto, a Intellinews relatou que Lukashenko fez um discurso inflamado em março, numa reunião de gabinete para investigar por que Belarus não conteve a alta dos preços das batatas. Vocês não fizeram isso e vão responder, rugiu Lukashenko ao gabinete. Não temos batatas. De quanto foi o aumento do preço das batatas? Não conseguimos produzir batatas suficientes, armazená-las e vendê-las? Por quê? Não é possível guardar. E aí? Eu avisei vocês no ano passado como deveria ser armazenado. Eu dei o exemplo do Chulieko de Alexandria. Eles construíram um depósito. Deus me livre, eu passo por lá e paro lá. E não está cheio até o teto. Esse desabafo quase descontrolado mostra só um pequeno vislumbre da mentalidade de Lukashenko. Ele sabe que é um líder que está perdendo o controle. E queira Lukashenko admitir ou não, Putin estará lá para juntar os cacos. Voltaremos a esse ponto em um momento. Agora, durante os primeiros 3 meses de 2025, o preço de um dos produtos básicos de Belarus, que segundo o Financial Times é chamado de segundo pão do país, aumentou em 10%. Enquanto isso, Lukashenko exigia que agricultores do país cultivassem o suficiente desse vegetal. Para a Rússia e Belarus, ele buscava impor controle soviético, tentando transformar tudo em fazendas estatais. Mas Belarus não é um país soviético. O que ela se tornou é um país agora tão ligado aos altos e baixos da Rússia que toda decisão que toma é marcada pela pergunta: o que Putin pensaria sobre isso? Claro, as batatas não são o começo e o fim dos problemas de Belarus. São apenas um sintoma de um problema econômico mais amplo que o país enfrenta atualmente. O custo de vida subiu tanto que o belarusso médio enfrenta dificuldades. Embora ainda haja itens básicos como pão e leite nos supermercados, a inflação em Belarus torna essas necessidades rapidamente inacessíveis. O Trading Economics destaca que a inflação mensal do país não ficou abaixo de 5% desde novembro de 2023, atingindo 72% em agosto de 2025. A BEAAR Trust diz que a maior parte dessa inflação parece estar concentrada nos alimentos. Em julho, quando a taxa estava em 74%, o custo dos alimentos aumentou 106%, enquanto o custo dos produtos não alimentícios subiu apenas 3%. Além de os bielorrussos estarem cada vez mais sem condições de se alimentar, os custos de transporte dispararam, o que torna o deslocamento de mercadorias pelo país mais caro. Consumidores também suportam esses custos elevados. As sanções também agravam a crise do custo de vida, que, como dito antes, não ocorreria se Lukashenko não insistisse em se alinhar à Rússia. A Bielorrússia enfrenta a escassez de mão de obra. As vagas de emprego disponíveis no país estão diminuindo, chegando a 198 mil até o final de agosto. No entanto, simplesmente não há trabalhadores suficientes para preencher essas vagas. Especialmente porque Lukashenko transformou Belarus em uma economia de guerra para alimentar a máquina de guerra de Putin. A situação em Belarus ficou tão crítica que Lukashenko tenta aprovar um plano polêmico, convidando até 150 mil trabalhadores paquistaneses como solução temporária para o problema. Isso soa familiar? Qualquer um que acompanha a economia da Rússia pensará o mesmo. Esse país também enfrenta a escassez de mão de obra.
A inflação na Rússia supera a da Bielorrússia, tornando o custo de vida insuportável para o russo médio. O que acontece com a Rússia agora acontece com a Bielorrússia, pelo menos no aspecto econômico. Isso também vale para a contração econômica. Após o crescimento recorde de 2023 e 2024. No entanto, à medida que a guerra se prolongou, a escassez de batatas tem sido apenas um dos problemas que vem se acumulando para a economia de estilo soviético, explica o Financial Times. Lukashenko tem enfrentado dificuldades para controlar a alta inflação e há uma escassez de trabalhadores. No primeiro semestre de 2025, o 21% ritmo menor, mas ainda acima do pré-guerra. Claro, isso ainda é crescimento, mas Belarus esperava um crescimento do produto interno bruto de 41% para 2025. E isso simplesmente não está acontecendo. A Euromaidan Press pinta um quadro ainda mais sombrio da economia de Belarus. E novamente, tudo isso se resume aos laços do país com a Rússia. A agricultura 81% segundo o portal, provavelmente devido ao problema das batatas citado antes. As exportações da Bielorrússia para a Rússia também, 70%, o que é terrível para um país que depende da Rússia para 60% do seu volume de comércio. O crescimento é lento e a Bielorrússia está percebendo isso. O apoio da Bielorrússia à Rússia deixa o país sem alternativa para sustentar sua economia fragilizada. Lukashenko colocou todos os seus ovos na cesta de Putin e agora o líder russo está guardando esses ovos para si mesmo. Isso fica ainda mais evidente na crise emergente do petróleo dentro da Bielorrússia. Entre 13 e 19 de agosto, o drone da Ucrânia atingiu o oleoduto Drozhba várias vezes. Essa grande artéria transporta petróleo russo para a Europa e seu ramal norte abastece as refinarias da Bielorrússia. O oleoduto teve o fornecimento interrompido, deixando as refinarias bielorrussas sem petróleo bruto. A resposta foi quase imediata. O combustível na Bielorrússia subiu 8%, piorando ainda mais o custo de vida já mencionado. Filas começaram a se formar nos postos de gasolina, e os agricultores do país, que já enfrentavam problemas de renda, não conseguiam obter combustível suficiente para seus equipamentos. Lukashenko tentou acalmar o povo, mas a escassez bastou para irritar a todos. A Bielorrússia passava por dificuldades, mas a Rússia certamente interviria para ajudar, certo? Afinal, foi só por causa da guerra de Putin na Ucrânia que a Bielorrússia estava lidando com todos esses problemas em primeiro lugar. Após tudo o que a Bielorrússia fez pela Rússia desde o início da invasão, a Rússia certamente ajudaria o país a superar a crise de combustível que Lukashenko esperava ser temporária. Claro, Putin é egoísta demais para isso. Ao invés de ajudar seu principal aliado, Putin mandou que empresas russas comprassem o máximo de petróleo da Bielorrússia. Os ataques ucranianos aos oleodutos agora atingem refinarias russas, causando escassez tanto na Bielorrússia quanto na Rússia. As refinarias da Bielorrússia ficaram sem saída, tentando elevar estoques mesmo com a queda no fornecimento de petróleo russo essencial para isso. Em 25 de agosto, a pressão já era insuportável. A Ukreineform diz que a Bielorrússia foi obrigada a limitar o fornecimento para a Rússia, tanto para garantir que seus próprios cidadãos tenham os 2 milhões de toneladas de gasolina usados anualmente na Bielorrússia. E porque vender para países como China e Índia é mais lucrativo do que vender para a Rússia. Pode-se considerar esse pequeno ato de rebeldia como um sinal de uma divisão persistente entre a Rússia e a Bielorrússia. Mais importante é o que a reação da Rússia à crise do petróleo na Bielorrússia significou para seu povo. Foi uma traição, mostrando como o país do qual a Bielorrússia depende agirá em benefício próprio quando for conveniente para a Rússia. A combinação dos inúmeros problemas econômicos que a Bielorrússia enfrenta atualmente, junto com a resposta da Rússia à crise do petróleo do país, revela que Lukashenko colocou seu país profundamente demais no bolso de Putin. Tão profundamente que a Bielorrússia virou praticamente um estado fantoche. E se não tomar cuidado, pode até correr o risco de implodir de forma tão grave que perca a única coisa que a Rússia ainda não controla: sua soberania.
A Al Jazeera já levantava preocupações em janeiro de 2025 sobre a Bielorrússia perder seu status de Estado e virar parte da Federação Russa. Disse que Lukashenko se tornou refém do sistema ditatorial que criou na Bielorrússia. Um sistema que só pode ser mantido porque ele conta com o tal apoio de Putin. No fim dos anos 1990, Lukashenko já parecia decidido a reintegrar a Bielorrússia a uma versão distorcida da União Soviética. O Financial Times destaca que só com a proteção de Putin, Lukashenko conseguiu reforçar o controle na Bielorrússia, reprimir dissidentes e vencer as eleições presidenciais. Como afirmou o ex-líder da oposição exilado, Sergei Tikhonovsky, se não fosse por Putin, Lukashenko já teria partido há muito tempo. Esse desejo de integração com a Rússia, que por tanto tempo garantiu concessões à Bielorrússia por parte da Rússia, agora se tornou o laço em torno do pescoço da Bielorrússia. Tudo o que a Rússia precisa fazer é puxar, e esse laço se aperta até o ponto em que a própria Bielorrússia se perde. O Chatham House destacou esses problemas emergentes em dezembro de 2023. Em um artigo escrito pelo diretor da iniciativa Bielorrússia, Dr. Rigor Astapenia, foi dito que as políticas de Lukashenko o fortaleceram, mas enfraqueceram a Bielorrússia. A integração militar, em particular, se tornou tão difundida que hoje já faz parte do cotidiano na Bielorrússia. Lukashenko deixou seu país em uma situação em que dificilmente poderá recusar a Rússia. Se Putin decidir que quer novamente usar a infraestrutura bielorrussa para atacar a Ucrânia. Em 16 de setembro, a Times Radio, o ex-especialista britânico em inteligência militar, Philippe Ingram, fez comentário similar sobre os riscos da integração militar de Belarus com a Rússia. Falando sobre o exercício militar conjunto Zapad 2025 entre a Rússia e Belarus, que foi realizado em solo bielorrusso, Philippe Ingram destacou que Lukashenko colocou a soberania de seu país em risco. Ao formalizar a presença de mais tropas russas dentro de Belarus, provavelmente, podemos concordar que Belarus já está quase parcialmente sob domínio da Rússia de qualquer forma e, portanto, provavelmente vai cair. Em outras palavras, o tempo está passando. O Zapad 2025 não ajudou em nada. O que seria uma demonstração do poder militar conjunto de Belarus e Rússia virou uma chance para a Rússia normalizar ainda mais sua presença militar em Belarus. A operação, que Ingram diz ter envolvido cerca de 10 mil soldados bielorrussos e 4 mil soldados russos, foi muito menor do que os exercícios Zapad anteriores. Isso já deveria preocupar Lukashenko. Isso mostra que o exercício não visava projetar poder contra a OTAN, como antes. Putin pode ter usado o Zapad 2025 para enviar mensagens à Ucrânia. A Rússia está dizendo que já atacou via Belarus antes e que pode fazer isso novamente, mas para Belarus a mensagem é bem diferente. O Zapad 2025, diz Ingram, também demonstra que a Rússia eventualmente vai tomar Belarus. Quanto mais os soldados estiverem lá, mais as pessoas se acostumam com a presença deles. É basicamente uma invasão, apenas com outro nome, feita sob o pretexto de aliança. A situação piora com as ações da Rússia, que há décadas fortalece os laços militares com a Bielorrússia. Lá em fevereiro de 2000, quase no início do governo de Putin, a Bielorrússia anunciou que a Rússia havia concordado em estender seu guarda-chuva nuclear para a Bielorrússia. Esse foi o início de uma estratégia de longo prazo, focada em questões militares, que levou a situações como a Rússia usar a Bielorrússia para invadir a Ucrânia. Os exercícios Zapad, em agosto de 2025, a orgulhosa declaração de Putin de que a Rússia irá posicionar seus novos mísseis hipersônicos Oreshnik na Bielorrússia. Lukashenko pode pensar que tudo indica que a Rússia quer proteger a Bielorrússia. A realidade é que Putin basicamente vê o país como parte da Rússia. Se Ingram estiver certo, a Bielorrússia acabará sendo absorvida pela Federação Russa. Mas tudo isso fazia parte do plano de Lukashenko. Afinal, foi ele quem trabalhou tanto para integrar a Bielorrússia à Rússia. Isso sugere que ele cederia o controle de bom grado para Putin, caso o líder russo decidisse que quer isso. Bem, não, ele não cederia. Pelo menos é o que diz Astapenia, que falou ao Financial Times.
Há um mito de que ele não tem soberania, tem menos autoridade que Ramzan Kadyrov e está satisfeito com isso. Não é o caso. Em certos momentos, o espaço de manobra de Lukashenko foi mais amplo. Em outros, como em 2020, quase desapareceu. Mas ele nunca deixou de querer ampliar esse espaço. Lukashenko tentava usar a Rússia para manter seu governo. Enquanto isso, ele tentava equilibrar para que Belarus parecesse um pouco mais amigável ao Ocidente. O presidente de Belarus falhou nesse jogo de equilíbrio quando ofereceu o apoio do seu país à Rússia na invasão da Ucrânia. O Financial Times afirma que ele tenta recuperar parte do poder, e há várias evidências disso. A decisão de limitar as vendas de petróleo refinado para a Rússia, mencionada anteriormente, é uma delas. O Financial Times acrescenta que o clima em Belarus mudou novamente durante o verão, deixando Lukashenko mais disposto a negociar com o Ocidente de maneiras que certamente vão irritar Putin. Lukashenko começou a considerar a libertação de prisioneiros políticos bielorrussos, provavelmente como uma forma de obter algum tipo de alívio das sanções por parte do Ocidente. Um analista europeu, que o Financial Times não identifica, também afirma que Lukashenko o convidou para Belarus várias vezes. Segundo ele, isso demonstra o desejo de Lukashenko de reabrir canais de comunicação com o Ocidente. Desde a posse de Trump, Lukashenko se encontrou 5 vezes com o vice-secretário assistente dos Estados Unidos da América para a Europa Oriental, Christopher Smith, segundo ele disse em entrevista à revista Time, afirma o Financial Times. Em junho, a visita do enviado presidencial dos Estados Unidos da América para a Ucrânia, Keith Kellogg, a Minsk, resultou na libertação de Tikhanovsky. Ele foi levado rapidamente à fronteira com a Lituânia com um saco na cabeça. Depois de ter sido isolado pelo Ocidente por meio década, Lukashenko agora está tentando voltar a conquistar a boa vontade do Ocidente. Ele precisa fazer isso. Putin mostrou a ele, com a crise do petróleo, que a Rússia vê Belarus como um país que existe para servir à Federação Russa. Qualquer ilusão que Lukashenko pudesse ter de uma parceria minimamente igualitária foi destruída. Agora, ele ficou com um país à beira de uma crise econômica. Tudo graças à Rússia. Mas pior do que isso, Lukashenko colocou a soberania de Belarus e o próprio controle sobre o poder em risco. Tudo isso fazia parte do plano de Putin. A questão agora é: Lukashenko evitará a implosão de Belarus? Ou será que seus esforços recentes para voltar a se equilibrar entre a Rússia e o Ocidente são um caso de muito pouco, muito tarde? Talvez, ao perceber que Belarus está se afastando, Putin busque outros países para ajudá-lo na guerra da Ucrânia. Uma dessas nações é outro equilibrista, a Turquia. Putin implora à Turquia por defesas aéreas que a Rússia precisa urgentemente.